Pergunta 311, então, que foi da semana passada. O respeito que se tem às coisas materiais, deixada pelo Espírito, atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Ou seja, nós guardamos lembranças, nós temos objetos, nós temos recordações em fotografias, em roupas, em joias, simples ou não importa. Bibelôs, aparelhos eletrodomésticos. Esse respeito que nós temos por estas coisas, que foram dos nossos ancestrais, atrai a atenção deles sobre os objetos que nós estamos venerando com carinho, e ele vê esse respeito com prazer, o espírito, não é? O espírito que já foi, está, né, vendo que nós estamos cuidando bem dessas coisas. Por exemplo, a Nadir está lá em Atenas, mas vamos fazer de conta que a Nadir estivesse do outro lado da vida. Ela ia ficar contente de saber que o Vanderlei fritou sardinha na cozinha dela hoje? Não! Porque lá do outro lado ela ia sentir o cheiro, ia saber do óleo. Meu Deus do céu! Não é? A Nadir tem nariz de perdigueiro, sabe aquele cachorrão assim que cheira e descobre? Se ele correr o risco de fritar com 2 meses de antecedência peixe na cozinha e ele mandar lavar todo dia, quando ela chegar, a primeira coisa que ela faz é: Vanderlei, você fritou peixe na minha cozinha. Vanderlei. Já é paixão, nada. Não é, Nadir? Não dá risadinha aí não, que eu até estou mostrando direitinho como que a coisa é. Mas não precisa ficar nervosa, ficar com o cabelo arrepiado. Ele não fritou o peixe na sua cozinha, viu? Aliás, nós nem estamos muito indo lá para não sujar a sua cozinha. Mas se isso fosse do plano espiritual, né? O espírito poderia ficar nervoso quando ele observasse que alguma coisa errada estava acontecendo com a cozinha, com a casa, com a roupa, com o carro, ou poderia ficar feliz com aquilo que ele está vendo, que a pessoa que está na terra está fazendo em respeitar, em gostar, sim ou não? Sim ou não? O pescoço congelou? Não vai nem para baixo, nem para cima, nem para o lado, nem para o outro. Então, sim ou não? Mostra aí, Gaspar. Sim ou não? 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 Olha lá. Ó, o povo fala, sim ou não? Eles ficam assim. Sim, não, sim. Não faz nem assim, nem assim. Eles não sabem. Está congelado aqui, está frio. O negócio está frio aqui. É que ninguém estudou, não é? Nem o Valdiner pesquisou o projeto Filadélfia. Pesquisou, Valdiner? Daqui a pouco a gente fala com você. Passou cola para ele, dona Cícera? Que coisa feia. Você, pequenininha desse jeito, passando cola para um marmanjo. Não, ainda não. Ainda não pode. Ainda não pode. Nós ainda vamos ler a resposta da pergunta 311. A resposta que os espíritos já nos deram e nós já comentamos na semana passada é: o espírito é sempre feliz por ser lembrado. Por ser lembrado. Nós somos felizes quando alguém vai viajar e mesmo que a gente não peça nada, não é? Não peça uma ninféia, não peça, né, cedro do Líbano, não peça nada, e essa pessoa se lembra: eu passei lá, peguei uma semente, peguei uma muda, trouxe para você. Fala: nossa, você lembrou de mim. Então, não é? A gente recebe presentes dos nossos amigos, conchinha do mar, mudinha de planta, não é? Quando as pessoas gostam umas das outras, elas podem ir longe, essa aqui eu sei que a fulana gosta, eu vou comprar para ela. Então, nós gostamos de receber essas lembranças. Então, isso é o que os espíritos estão dizendo. Ele sempre é feliz, depois que perde o corpo físico, quando ele é lembrado. E aquilo que se conserva de suas coisas, faz com que essa lembrança possa representar para ele a expressão mental desse bem-querer. Por isso que ele está dizendo,
É o pensamento que o atrai para vós, não o culto aos objetos. É aquilo que você, naquele momento, está ligando quando vê o objeto, o bem, a fotografia. E este pensamento faz com que a pessoa que continua vivendo receba aquela boa vibração. Ou observe que ela é querida, que ela não foi esquecida. Então há uma coisa que não está dependendo da matéria. Agora, não podemos deixar de comentar algo que já comentamos também na semana passada, que determinados tipos de espíritos estão muito apegados à matéria, ao significado afetivo que bens materiais possuem. Isto é próprio da ignorância, da ligação inferior, do entendimento das leis espirituais que aquele espírito tem em relação a ele mesmo. Então nós temos no livro Nos Domínios da Mediunidade, esta obra primorosa do espírito André Luiz, nós temos alguns relatos que eles fazem sobre a ligação de uma moça a um grande espelho que ela havia recebido como um presente, como um compromisso afetivo de um moço que vivera no Rio de Janeiro, envolvera-se com ela afetiva e sexualmente, e quando o pai volta para a França, ele vai junto, mas promete que ele vai voltar para casar-se com ela. E para materializar esse enlace, este noivado, vamos dizer assim, ele presenteia essa moça com um grande espelho. Olha, esse espelho não é barato, esse espelho é raro, esse espelho é bonito. Essa é a prova que eu vou voltar. Não vou voltar por você, vou voltar pelo espelho. Quer dizer, era a maneira antiga de você criar uma vinculação para que a pessoa que ia ficar tivesse uma convicção maior de que você iria voltar. Só que o rapaz foi embora e pergunta se voltou. Né? Engraçou-se lá com alguma francesa. A que estava aqui no Brasil geralmente era uma moça sem nenhuma estirpe social, sem nenhuma riqueza, e resolveu ficar por lá. Só que a moça aqui, durante toda a sua vida, guardava o espelho como a convicção de que o noivo iria voltar. Aflita, naturalmente, sofreu muito, desencarna, mas não se afasta do espelho. E então, André Luiz conta esta passagem porque ele e os instrutores, com os seus amigos que estão aprendendo a questão da influência vibratória dos ambientes sobre os encarnados, eles vão a um museu. E, penetrando em uma das salas do museu, está o espelho. E eles estão vendo que alguns visitantes naquela sala estão admirando o espelho. E uma dessas pessoas se aproxima do espelho. E nesse momento, a moça que continuava ligada ao espelho, muitas décadas depois da sua própria morte, avança sobre a visitante e desfecha um dardo vibratório magnético negativo, como não chega perto do que é meu, coisa assim. Que a encarnada que está no museu, ela não escuta, mas ela sente um currupio, aquelas coisas, sai, passa lote que eu sou forte, né? Ai, meu Deus do céu. E ela começa a se sentir mal, porque provavelmente tinha uma vibração aberta para o processo mediúnico. O impacto da vibração da entidade sobre ela faz com que ela tenha um tremor, ela se sinta mal. Vão embora daqui que o negócio não está bom. E ela sai depressinha dali. E é então que eles analisam essa questão do espelho. E conta-se essa história. Eu não sei se a Ana Paula já encontrou aí. Qual é o capítulo, Ana Paula? 26 do livro Nos Domínios da Mediunidade.
O capítulo tem o título de psicometria. Essa ligação à distância, não é? Das vibrações com os objetos que o carregam. Neste caso, o espírito, ele não estava preso no espelho. Não é que nem aqueles filmes de Hollywood, né? Que o espírito está preso no espelho, então tem que quebrar o espelho para libertar o espírito. Não, não. Não é preso no, é preso ao. E é uma prisão que não é uma mágica, é uma escolha. Não é uma prisão que alguém enrodilhou o espírito em teias magnéticas e ele ficou então grudado no espelho. Não, ele, por amar aquele significado, vê no espelho o sentimento frustrado e a esperança de ter o rapaz de volta. E então ela permanece em guarda, tomando conta do patrimônio que ela acha que é dela. Mesmo que esse patrimônio já esteja em outro lugar, já está no museu, e ainda assim ela está ali tomando conta. Então, é muito interessante, nós aqui recomendamos que você possa entender o que nós estamos dizendo em relação ao apego, exatamente em função de que, naturalmente, com o tempo, esse espírito vai entender que não é mais para ele ficar ali grudado no espelho. Quando ele compreende isto, é óbvio que ele vai se libertar dessa ligação. Mas os outros espíritos que não estão presos aos objetos por afetividades, eles têm uma ligação com pessoas queridas através daquilo. É como quando você sente um perfume. Quem é aqui que já sentiu um perfume e imediatamente lembrou de uma pessoa? Levanta a mão. Levanta a mão que a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O Andrezinho também, 25. 25 pessoas já tiveram, e alguns que até que não se lembram, mas eu acho que isso é muito mais numeroso, sentiram um perfume e se lembraram de uma pessoa. Essa pessoa pode ter sido professora da sua escola quando você era criança, pode ter sido seu avô, sua avó, alguém da sua família, pode ter sido um namorado, uma namorada da sua adolescência. Existe um perfume inesquecível, que certamente quando você sente esse perfume, você vai lembrar de alguém. Ou até de você mesmo, que você usava muito. Um perfume que se chama almíscar selvagem. Não é? Quem se lembra desse perfume, levanta a mão. Isso. É um perfume gostoso. É um perfume doce. Bastante intenso. Principalmente quando ele vem em óleo. Porque ele também deve até hoje existir, né? Ele é vendido em uma das versões em um pequeno frasquinho oleoso. E isso é um perfume que há muito tempo atrás era, né, almíscar, não sei o quê, né? Então, muita gente usava, muitas pessoas tinham. E determinado momento da vida, da adolescência, da juventude, do amor, aquela coisa assim arrebatadora, não é? Sonhadora, foi embalado no almíscar. Ou em alguma fragrância semelhante, ou lavanda, não é? Lavanda. São fragrâncias bastante marcantes. E isso é assim por quê? Porque na evolução do corpo físico, na evolução do ser animal, os primeiros e mais intensos sinais, focos, fontes de informação eram o olfato. Olfato e paladar. São aqueles que mais se desenvolveram antes mesmo da visão. A visão é um conjunto complexo que ocupa uma grande área do nosso cérebro para a detecção das imagens, conversão, para os impulsos elétricos. Mas antes que a visão tivesse sido desenvolvida
Na evolução biológica, os animais inferiores já tinham o olfato apurado. Mais ainda do que a parte gustativa. E isto até hoje nós podemos identificar. A memória olfativa, ela é mais marcante do que a memória normal. A memória visual. Você sabe que viu aquela pessoa em algum lugar. Você não sabe onde, não lembra que época. Mas se você sentir o perfume, você sabe quem é a pessoa, quando foi, onde você estava. Porque esse é o mecanismo do reino animal para produzir o quê? O interesse pela fêmea, para denunciar que está fértil, para sentir o odor da presa. O odor, ele era utilizado como um mecanismo de sinalização, chamados feromônios. Então nós desenvolvemos, mesmo agora como animais racionais, ao longo de todas estas eras evolutivas, um aparato de percepção olfativa muito intenso. E isto é tão importante e ele é tão assim determinante que até o gosto depende do olfato. A nossa língua é capaz de detectar 4 teores químicos diferentes. Nós temos o doce, o salgado, o azedo e o amargo. As nossas papilas gustativas, que não são muito numerosas, elas detectam isto. Mas se você estiver gripado e você não sentir cheiro, você tem mais de 50% da capacidade de percepção gustativa diminuída. Há pessoas que, quando estão gripadas, não sentem o gosto da comida. Comem, mas não desfrutam. O paladar não está assim, acordado. Por quê? Porque o paladar ele está muito vinculado ao conteúdo da identificação química dos terminais, dos nossos terminais olfativos. Tanto que quando você é criança, a sua mãe fala, você vai ter que tomar esse remédio ruim. Tampa o nariz, não é? E engole. Quer dizer, se você faz isso, realmente... Só que aí você tem que ficar 2 dias com o nariz tampado, porque até sair o gosto da goela, daquele óleo de fígado, de bacalhau que eu tinha que beber quando eu era criança. Não adiantava, você ia morrer roxo por falta de ar. Porque a hora que você destampava o nariz, ainda tinha tanto óleo de fígado, de bacalhau na sua garganta, na sua língua, na sua goela, que você tinha que tampar a boca para não vomitar de volta todo o trem. Tão ruim que era. Não sei, minha mãe não era portuguesa. Minha mãe, ela também não era sádica. Mas vacina tríplice e óleo de fígado de bacalhau, nós só escapamos depois que ela não conseguia mais pegar a gente. Então você pode tampar, no começo é maravilhoso, você não sente nada, mas a hora que destampa, a hora que o oxigênio leva todo o particulado do gosto para dentro, ai meu Deus do céu, aí você tem certeza que engoliu um defunto, né? Já muito apodrecido. Então, esses terminais, né, eles são fundamentais nesse processo de percepção. E é por isso que, quando a gente sente um perfume, imediatamente a gente se recorda de situações, de pessoas, de momentos. E você pode ter passado décadas. Quando você entrar num lugar e você sentir o cheiro da sua sala de primário, você vai saber. Nossa, minha sala do primário tinha esse cheiro. Esse cheiro daquelas coisinhas, daquelas massinhas, sabe? Essas coisas que as crianças gostam de brincar. Você nem está mais pensando no primário, mas imediatamente isso acontece. Então você vê como essa força
está envolvendo a nossa marcação mental. E é claro, se isso é assim materialmente falando, imaginemos o que não signifique para um espírito ter este contato com lembranças, com objetos e com o pensamento generoso daqueles que, através dos objetos, se comunicam com os entes com quem conviveram. Também é uma ponte. É uma forma de você pegar o objeto e imediatamente lembrar da pessoa. Ou sentir o perfume, e se essa pessoa já desencarnou, você se lembrar da pessoa desencarnada. Então aquilo que você está enviando é o seu pensamento, o seu sentimento, é a sua lembrança. Não é o perfume que vai atrair o espírito, mas é aquilo que você pôde mentalmente produzir. Vamos dizer, é o perfume mental que você enviou para essa entidade. Isto sim faz com que eles gostem. Agora, é claro, como nós contamos a história do livro, em alguns casos, esses sentimentos não foram ainda trabalhados, não foram ainda vivenciados de uma outra forma e as pessoas ficam apegadas ao espelho, às joias da família. É uma tragédia, às vezes, essas famílias que têm as suas gerações doando joias de uma para outra, sabe aquela coisa assim? E isso vem de 200, 300, 400 anos, mas não vem sozinha. O bracelete, eu peguei esse bracelete que foi da trisavó baronesa dos Cascais, de não sei onde, e ela passou para a neta dela, que era viscondessa de Cairu, e passou para outra neta, sobrinha, que era a duquesa de não sei o que, e chegou em mim. Porque quando chegou em você, aquilo não é mais um bracelete, aquilo é uma algema, é um bambolê, é um negócio tão grande, com tanta gente grudada nele, que a hora que você botar aquilo em você, tem toda aquela tragédia afetiva, aquela tragédia dos antanhos, tudo no seu bracinho. Aí a pessoa, eu estou com uma dor no braço, acho que eu estou ficando com reumatismo. Não, não é reumatismo não, é espiritismo. Muito espírito grudado em você ali, por causa do ouro, por causa da pedra, por causa do valor. Entidades apegadas a estas realidades. Bem, isto nós já vimos na semana passada, ok? Dona Cícera, tudo bem? Isso. Pergunta 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência física? Eles conservam essa lembrança? Eles estavam lá, sofreram quando o Palmeiras foi para a segunda divisão. Ai, que desgraça foi aquela. Isso é só para acordar vocês, né? Os corintianos ficam logo acordados. São Paulino também. O São Paulino também está indo para a segunda divisão. Logo, logo, se Deus quiser. E eu sou São Paulino. Quer dizer, não sou nada, né? Mas quem é ruim tem que ir para o lugar que deve, né? Essa é a verdade, né? O mérito tem que prevalecer, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, vocês acham que os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última? Nós não estamos falando de todas as existências, estamos falando da última existência. Sim ou não? Sim. Sim! Deu tempo de ler todo mundo na resposta, né? Sim! Parece aquele programa do Silvio Santos, né? Quer trocar um barco de 3 milhões por um pirulito? Sim! Então, vamos, já que todo mundo a resposta é unânime, não é? Vamos lá. Frequentemente, olha a resposta. Não é de vez em quando. Frequentemente os espíritos conservam essa lembrança. E essa recordação, não é? Faz com que eles sintam melhor o preço da felicidade que, como espíritos, eles podem gozar. Porque, dependendo de como ele se posiciona do lado de lá, ele não precisa mais sentir a dor que antes sentia. Nós temos algumas passagens do livro Nosso Lar, entre outros livros, que nos elucidam a esse respeito. André Luiz está se recuperando.
E ele sempre que alguém chega e pergunta, como é que você vai? O que ele faz? Ai, coitadinho de mim. Ai, porque tá doendo. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. E ele piora. Cada vez que ele começa a falar da própria dor, ele volta a ter as mesmas sensações. Então, não é apenas a lembrança. Porque você pode se lembrar que você um dia foi um escravo e morreu no tronco, comido pelas formigas. Essa é uma lembrança, é um fato. Mas se você mentalizar as formigas te comendo, você vai voltar a sofrer aquilo. Hoje é muito comum, pelos nossos equívocos ou pelos nossos compromissos do passado, ou por a gente estar comendo alimento transgênico adoidado, que a gente desenvolva cânceres de diversos tipos. Esse negócio, mas então eu vou ter câncer. É no meu karma. Não, não é no seu karma. Hoje quem está tendo câncer está sem karma e está com câncer. Muitos deles produzidos por um estilo de vida desajustado. Desajustado não apenas por questões morais. Se você comer veneno todo dia um pouquinho, você vai desenvolver câncer. E isso não estava escrito nas estrelas, como diz a música. Pessoas que trabalhavam em empresas que mexiam com sílica, pessoas que trabalham com pó, gesso, materiais particulados, estão submetidos a certas disciplinas de proteção, os chamados EPIs. Pessoas que trabalham em construção civil, precisando usar capacetes contra impactos, pode cair um tijolo lá de cima. Comigo esse negócio nunca acontece. Eu vou respirar agora aqui, soldadores que ficam trabalhando com... Eu conheço alguém aqui que eu não vou dizer quem é, mas está sentado ali assim, ó. Eu corto o meu pescoço. Mostra aqui, Gaspar. Eu corto o meu pescoço, mas eu não digo quem é. Ele está vestido de metralha hoje, de novo. Resolveu um dia fazer solda. Solda. Sem óculos de soldador. É ou não é, Vanderlei? Conta aí, pega o microfone aí. Ô Norberto, levanta aí, vai trabalhar um pouco. Vanderlei, o que aconteceu nesse dia fatídico? Eu estava de madrugada, estava sozinho na fábrica, e a máquina quebrou e eu tinha que arrumar. Aí eu nunca tinha pego uma máquina de solda. Falei, eu vou fazer isso. Aí eu liguei a máquina de solda, coloquei o eletrodo, tudo, liguei, mas na hora que coloquei a máquina não enxergava nada. Falei, mas como é que eu vou enxergar assim? Você já usava esse óculos fundo de garrafa ou não? Não usava óculos na época. Não? Você tinha a visão normal? Normal. Aí eu liguei a máquina, na hora que eu coloquei no eixo lá para soldar, aí deu a luz, mas eu não enxergava. Eu peguei e tirei fora, aí fui soldando. Foi soldando sem o óculos. Mas não consegui soldar e fiquei cego. Não conseguiu soldar e ficou cego. Fiquei 3 dias no seguro, com as 2 vistas tampadas, aí dali para frente tive que usar óculos. Então, se ele tivesse usado o óculos, ele não teria esse problema. E assim acontece com outros tipos de defeitos orgânicos ou problemas orgânicos que surgem dos excessos, que poderiam ter sido evitados. Então, quando nós aprendemos a evitar certas coisas, nós não precisaremos desenvolver as doenças correspondentes. Mas hoje, o câncer é alguma coisa que, pelo nosso desajuste, é a mesma coisa que a cirrose hepática do bêbado, que o enfisema do pulmão, do fumante. Ontem eu estive com uma pessoa que, conversando com ela, você observava que aquela coisa assim, meio cospe o pulmão. Mas do tempo todo que eu estive com essa pessoa, ela estava fumando. Fumando. Daí ela estava falando assim, no meio da conversa. Eu estava lá,
Você sabe que eu tenho enfisema, né? Eu estava desconfiado, mas... Eu estava desconfiado que você ainda nem soubesse, porque você ainda está fumando. Mas o bandido sabe que tá com efizema e está fumando. Quer dizer, como é que uma pessoa dessa vai poder alegar inocência? Não tem jeito. Agora, é claro, ninguém gosta de ficar precisando usar o cilindro de oxigênio, botar aquelas cânulas, não é? Como é que chama aquilo lá? Catéter. Ninguém gosta disso, mas gostava de fumar. E o efeito? O efeito é este. Agora, quando o espírito está nesse processo de definhar, seja pelo câncer, ele tem que ir na quimioterapia, tem que ir na radioterapia, tem que ir na cirurgia, aí fica faltando um pedaço, aí corta a língua, depois corta a orelha, depois corta o nariz, depois corta um olho, aí ele vai se deformando em vida. É sofrimento. Aí, e todos eles não querem morrer, já notaram? Raros querem morrer. Ah, eu peguei câncer porque eu merecia, eu já comprei o cemitério lá, um lugar bem, tem uma visão bonita, dá pra ver todos os passarinhos, o vale lá, eu já sei que é pra lá que eu vou. Não, ninguém quer. Na hora que vê o touro assim, é que nem a corrida lá em Pamplona, lá na festa de Santo não sei o que lá na Espanha. Eles vão transportar o touro para a arena. Todo mundo quer ficar na frente do touro, mas todo mundo foge do touro. Ué, você viu os espanhóis? Isso aconteceu agora, a festa de São Firmino,